E graças à rede, à grande rede, a gente pode hoje estar fazendo esse encontro aqui, porque ele está bem longe do Rio, né? Está em Nova York fazendo um pós-doc, e, enfim, é graças à rede, à tecnologia que a gente está aqui. Então, Marcos, meu muito obrigada mais uma vez, é um prazer estar aí com você nessa próxima horinha para a gente falar sobre o futuro, né? O futuro das cidades e como que redes e dados estão aqui para influenciar isso. Obrigada. Eu que agradeço, Simar. É um prazer enorme estar aqui falando no Parque Tecnológico. A UFRJ faz parte da minha vida, a maior parte da minha vida eu fui e vou para essa cidade universitária, né? Eu entrei em 77 para fazer matemática na graduação, então desde 77 até hoje que eu vou quase todo dia lá para essa cidade universitária, que eu, ao contrário de que muita gente tem esse preconceito, eu adoro a cidade universitária e acho que, de fato, a nossa cidade universitária podia se transformar num grande laboratório para a gente mostrar para o mundo, para o Brasil, tudo que a gente consegue descobrir em termos de novas tecnologias, para a internet, para melhorar a construção civil, para melhorar a questão da mobilidade, do aproveitamento do lixo, da energia, todo o conhecimento que a gente desenvolve lá na UFRJ. Então, é um prazer muito grande estar aqui. Eu queria fazer uma rápida apresentação. Vou compartilhar aqui uma tela e para falar um pouco desse assunto que me é caro, né? Como você disse, eu estou fazendo um pós-doutorado aqui nos Estados Unidos sobre ciência das redes e decisões baseadas em evidência, que é uma coisa que parece óbvio, você tomar decisões baseado em dados e evidência, mas não é o fato, né? Assim, a maior parte das pessoas toma decisão com base no seu instinto apenas, sem procurar embasar essas decisões. E eu acho que esse tema ele é muito importante, né? E acho que a pandemia ela veio acelerar um processo que já estava ocorrendo, na verdade. Tem um historiador francês que eu gosto muito, François Furet, que diz que quando a gente olha para a história, a gente tem que tentar identificar as mudanças, as transformações de longa duração, que são as transformações profundas que vieram para ficar, e as transformações de curto prazo, que são coisas conjunturais, daqui a pouco acaba, né? O modismo. Então, eu vou falar um pouco das transformações que eu acho que são de longo prazo, que a pandemia veio acelerar, mas que já estavam acontecendo e que vão acontecer mais cedo ou mais tarde, em todo lugar, inclusive no Brasil. Então, que mundo é esse? Para mim, é uma sociedade do conhecimento, economia cada vez mais digitalizada e rede, uma palavra-chave, né? Não é à toa que eu estou aqui fazendo pós-doutorado em ciência das redes. E depois de falar de ciência das redes, eu queria dar os vários exemplos de como as cidades estão mudando, né? Primeiro, o contexto. A gente está vivendo num mundo onde hoje, aqui na Bolsa de Nova York, o Google fechou o dia valendo 1.111 bilhões. Mais de 20 vezes o valor da maior empresa brasileira, que é a Petrobras, né? Então, e o Google não é nada. O Google é uma página em branco, como eu costumo dizer, com um retângulo vazio no meio. Ele só te dá informação, te ajuda a achar a informação que você precisa para viver. E vale 20 vezes mais do que uma empresa que tem pré-sal, que tem navio, que tem infraestrutura, né? As maiores empresas do mundo são todas desse tipo. São empresas intensivas em conhecimento. Nós não estamos vivendo mais na era industrial, nós estamos vivendo num outro mundo. Alguns ainda não entenderam isso, que nós não estamos vivendo uma era de mudança, nós estamos mudando de era. Nós estamos saindo da sociedade industrial e entrando na sociedade de conhecimento. Isso está mudando tudo. Se no século passado as maiores empresas do mundo eram as empresas de petróleo, as empresas do banco, hoje as maiores empresas do mundo são a Amazon, Google, Facebook, Google, empresas intensivas em conhecimento. Não estamos mais na sociedade industrial, nós estamos na sociedade do conhecimento. Isso é fundamental entender. Primeiro passo, primeira coisa. Porque as empresas que não entenderem isso vão morrer. E como diz o Yves Doss, que é um professor da França, muitas empresas vão morrer não porque façam coisas erradas, mas porque vão continuar fazendo o que sempre fizeram. Só que o que sempre fizeram não dá mais conta
de viver num mundo cada vez mais interconectado, digitalizado, e que exige das empresas um outro tipo de postura, e exige dos profissionais que vão trabalhar nessas empresas ou por conta própria determinados skills, determinadas habilidades que a escola não nos ajudou a desenvolver. Então, se isso vale para as pessoas e vale para as empresas, essa transformação, certamente vale para as cidades. A cidade que nos ajudou a viver no mundo industrializado das fábricas ou no mundo agrícola das plantações, ela não dá mais conta das relações, do tipo de trabalho e de atividade que as pessoas precisam na sociedade do conhecimento. As cidades precisam se transformar também. Não são só as pessoas ou as empresas. E a primeira coisa que eu acho que a gente tem que entender é essa frase aí do Eric Schmidt, né? A internet vai desaparecer. Não é porque a internet vai acabar, mas é porque a internet vai estar presente 100% do tempo em nossas vidas. E se hoje a gente ainda chega no restaurante ou numa biblioteca e pede a senha do Wi-Fi para poder acessar a internet, isso vai desaparecer em muito pouco tempo. Em qualquer lugar que você estiver, vai ter internet. O Google, Tesla e vários outros estão espalhando balões e satélites para que qualquer pessoa de qualquer lugar do planeta possa se conectar. Não porque eles são bonzinhos. Pensem nisso. O Google vale $1 trilhão. E é tudo de graça. Não é porque ele é bonzinho. É porque todas essas 5 maiores empresas do mundo, Google, Facebook, Amazon, Apple, Microsoft, elas dependem da internet para existir. O modelo de negócios delas tem um pressuposto, que é a existência da internet. Se há 15 anos atrás ou 10 anos atrás, quando você comprava um produto da Microsoft, você recebia um disquete ou um CD e instalava o Office no seu computador, hoje isso acabou. Se você não tiver internet, você não tem produto da Microsoft. Se você não tiver internet, você não tem produtos da Google. Se você não tiver internet, você não tem Apple. Se você não tiver internet, você não tem Amazon. Minha conclusão, se as 5 maiores empresas do mundo dependem da internet para sobreviver, a minha conclusão óbvia é que vai ter internet para todo mundo, acessível, barata. De novo, não porque elas são boazinhas, mas porque elas dependem disso para exercer o seu poder, o seu domínio, criar valor e entregar valor para os seus clientes. Então, o primeiro passo de uma cidade inteligente é ter internet para todo mundo. Há 6 anos atrás, logo depois da Copa do Mundo, que foi no Brasil, eu fui para Santo André, que é uma cidadezinha perto de Cabralha, no interior, no litoral da Bahia, né, onde a seleção da Alemanha ficou hospedada antes da Copa do Mundo. E eu fui com o endereço do hotel, mas usando o GPS e faltando uns 80 quilômetros para chegar, saindo da estrada principal, a internet sumiu. Não tinha mais GPS, não tinha mais nada. Mas faltando uns 30 quilômetros para chegar, eu não sabia como ir para essa cidade, que é uma estrada de terra. A internet voltou com força total, o GPS também. E o meu Waze botou na porta do hotel. Chegando no hotel, eu comentei isso com a dona do hotel. Ela falou assim, pois é, a seleção da Alemanha, quando veio para cá, para Santo André, ela botou um satélite voltado para essa região da Bahia, porque achava que era fundamental para a seleção alemã se preparar para a Copa do Mundo, todo mundo ter acesso à internet lá. E deixou isso de legado para a cidadezinha do interior da Bahia. Então, Santo André hoje está no mapa e o turismo lá se desenvolve porque tem acesso à internet, porque as pessoas conseguem reservar casa no Airbnb. Então, a internet é a primeira coisa fundamental numa cidade inteligente, né? E a cidade inteligente, ela tem várias consequências, eu vou abordar algumas delas só para a gente provocar o debate e a gente ter mais um tempo para conversar, né? A ideia central, além da internet, é conseguir ver o mundo em termos de rede. O Google, o Facebook criam valor para as pessoas porque eles estão conectados, porque nós estamos conectados.
Facebook pagou 22 bilhões de dólares para comprar o WhatsApp, e o WhatsApp, qual é o modelo de negócio do WhatsApp? A gente não paga, não tem anúncio e a gente não paga anuidade. O WhatsApp é de graça para a gente. Porque ele está ajudando o Facebook a gerar informações para o Facebook. O Facebook recebe as informações do WhatsApp, combina com as informações que a gente deixa lá e traz um perfil de quem é o Marcos, a Lucimar, o André, o João, a Maria. E a gente está sendo controlado por esses caras. Então, assim, a cidade do futuro vai mudar a escola. Claro que vai mudar a escola. A gente, há 5 anos atrás, recebeu a visita na UFRJ de uma ministra da educação da Finlândia, que é um dos países que está mais avançado em educação. E a gente mostrou orgulhosamente todos os prédios que estavam sendo construídos aí na Ilha do Fundão, na cidade universitária. Quando a gente parou para almoçar, ela falou, vem cá, vocês realmente acham que vocês vão precisar dessas centenas de salas de aula que vocês estão construindo? Daqui a 5 anos a universidade não vai ter essa quantidade. E olha que não tinha pandemia ainda. Para que vocês precisam de tanta sala de aula? Para quê? A universidade e a escola do futuro não é mais o espaço onde as pessoas vão lá para receber informação. Eu não preciso ir para a escola para receber informação. Eu recebo informação através da internet, do Google, do YouTube. Eu sei quem foi Pedro Álvares Cabral, eu recebo um vídeo sobre a Revolução Francesa, como aprender a somar fração, que explica melhor que o professor. Tem no YouTube esse vídeo. Eu não preciso ir para a escola para aprender a somar fração, as pessoas têm que entender isso. A escola é fundamental? É. Mas por outro motivo, não é para ser um espaço de troca de informação, é um espaço de compartilhamento de vida, de experiência de vida. Eu vou ter que ir para a escola para experimentar coisas junto com meus colegas, para discutir com eles o que eu aprendi vendo vídeos sobre a Revolução Francesa ou sobre somar fração no YouTube, em casa. Eu não preciso ir para a escola para aprender a somar fração. A escola vai ter que ser outra coisa. Aquela escola que eu ia para perguntar para o professor quais são os afluentes da margem direita do Rio São Francisco, acabou essa escola. Eu não preciso mais dessa escola. Quando eu tinha essa idade, o meu pai, que queria fazer a coisa certa, comprou uma enciclopédia para mim. Quando a gente tinha uma dúvida, quando eu tinha uma dúvida nessa idade que está aí, 5 anos de idade, eu podia perguntar para o professor, para o meu pai ou para a minha mãe, ou consultar a enciclopédia. Hoje, quando alguns de vocês que estão nos assistindo têm alguma dúvida, vocês perguntam para quem? Para o Google. Não é para o Facebook, não é para ninguém. Não é para o professor, não é para o pai, não é para a mãe, nem para a enciclopédia, que desapareceu e acabou. Pergunta para o Google. Quais são os afluentes da margem direita do Rio São Francisco? Entra no Google, vocês vão saber. Eu vou para a sala de aula para aprender. O garoto de 7 anos de idade, a menina de 8 anos de idade, já sabe que é inútil isso. A escola tem que ser outra coisa, como diz a Johanna, pesquisadora sueca. Se o professor faz uma pergunta cuja resposta está no Google, como essa que eu acabei de fazer, os afluentes da margem direita do Rio São Francisco, essa pergunta está errada, é inútil. Aí a gente faz o Enem no Brasil, que é uma prova onde eu vou perguntar um monte de coisas, tipo quais são os afluentes da margem direita do Rio São Francisco, e proíbo o aluno de entrar com o celular. A prova de que eu estou fazendo um teste burro, cuja resposta está no Google. E aí eu não deixo o aluno entrar no celular, que é para ele não ver a resposta. Que prova é essa? Eu estou querendo medir o quê? Coisas inúteis. O que eu preciso medir é a capacidade do aluno se expressar, a capacidade dele falar com a sua própria voz, com a sua própria linguagem. É isso que eu quero testar. É se o cara pensa com a própria cabeça. Não que ele é um computador. Não preciso dele como computador, eu preciso dele como ser humano. Então a escola vai mudar, vai deixar de ser um espaço de informação para ser um espaço de compartilhamento, onde eu vou jogar bola, eu vou participar do sarau, eu vou debater com meus colegas sobre um determinado tema, por exemplo, como somar fração, qual é a melhor maneira. Porque na internet eu vou ter 20 maneiras diferentes de ensinar, se eu sou um professor, a somar fração, e eu vou ter 30 maneiras diferentes de aprender a somar fração. Não aquela única ou duas que o professor sabe na sala de aula. Então, a escola vai ser outra coisa, ela vai ser um misto de coisas online
e de espaço físico, não como sala de aula, mas como espaço de interação da comunidade, não apenas do aluno e do professor. Meu pai e minha mãe têm que ir lá na escola para ver filme junto comigo, para participar do campeonato de futebol, para ver o sarau, eu tocar violão. Isso é o espaço da comunidade, não é o espaço da informação, é o espaço da troca. Saúde é a mesma coisa. A saúde vai mudar. E a pandemia só veio acelerar esse processo. As empresas de seguro-saúde e o sistema de saúde dos países já entendeu que é muito mais barato prevenir do que lidar com a pandemia ou com a doença. Olha, eu fui para a França fazer meu doutorado em 88, 40 anos praticamente atrás. Né? Não, 30 anos atrás. Quando eu fiz 35 anos lá na França, a Sécurité Sociale, que é o sistema de saúde francês, que é do governo francês, é público, me obrigou a fazer um check-up completo. Me fizeram exame do ponta do dedão ao fio do cabelo. Pediram 1000 antecedentes da minha família. Meu pai teve problema no rim, meu avô teve problema no rim. Por quê? E eu falei, cara, isso é caro pra cacete. Fizeram um monte de exame com todo mundo, é para toda a população aos 35 anos de idade que você faz uma bateria de testes. Mas é porque eles já fizeram conta e é muito mais barato você identificar uma doença aos 35 anos de idade do que você ficar cuidando desse paciente quando a doença aparecer. Então a gente já sabe que prevenir é muito mais barato para o sistema de saúde do que cuidar de doentes, muitas vezes crônicos, como hipertensão, diabetes. Então, a gente vai ter chip e a gente vai ter exame para fazer em casa. Eu não vou mais para laboratório para fazer exame de sangue, exame de fezes, exame de urina. E isso não é mais folclore. Só para um fato que eu já citei lá no Parque Tecnológico uma vez, numa palestra, tem um professor na COP chamado Nelson Ebeken. É um professor que, se não for o maior, é um dos 3 maiores especialistas em data mining, que é mineração de dados do mundo. Ele fez um projeto com a Petrobras espalhando sensores no fundo do mar que ficam continuamente monitorando a qualidade da água que passa nesses sensores que estão lá no fundo, perto das plataformas. Qual é a ideia? É que esses sensores, ao ficarem monitorando a qualidade da água o tempo inteiro, na hora que tiver um vazamento de óleo, eu vou identificar rapidamente esse vazamento antes que essa mancha de petróleo chegue na superfície do mar. Então eu vou conseguir identificar rapidamente, porque eu tenho esses sensores monitorando a qualidade da água. O que está dentro, passando ali na água. Eu, de brincadeira, uma vez conversei com ele e falei assim, Nelson, eu tive uma ideia aqui, vê se é maluco. Se eu botasse esse sensor dentro de cada privada na casa das pessoas, esse sensor ia estar dando todo dia, várias vezes ao dia, o resultado da minha urina e do meu exame de fezes. O que eu estou fazendo na privada. E eu posso identificar isso univocamente, mesmo que mais de uma pessoa more naquela casa, na hora que ela bota o dedão para dar a descarga, ela deixa registrada a sua impressão digital e eu sei de quem aquelas informações são. Aquela é do Marcos, aquela é da Márcia, aquela é do Marcos. E se eu tiver esses dados coletados ao longo de 5 anos, eu posso até não descobrir a cura do câncer. Mas eu vou descobrir correlações entre esses dados que estão sendo gerados. Porque na hora que eu faço essa análise da água, eu sei o que essa pessoa comeu. Eu sei se essa pessoa bebeu ou não. Isso tudo sai na urina, sai nas fezes. E aí eu vou descobrir 5 anos depois que todo mundo que tomou skin cariol e chupou manga ficou com Alzheimer. Porque 90% das pessoas que tiveram esse comportamento manifestaram a doença 5 anos depois. Então, os dados vão permitir a gente, talvez, não descobrir a cura do câncer necessariamente, ou do Alzheimer, mas vão permitir esses dados monitorados cotidianamente no corpo de cada pessoa. Vão permitir a gente, se esses dados forem compartilhados, se esses dados não ficarem na mão de poucas empresas ou pessoas, vão permitir a ciência de descobrir uma série de correlações que podem melhorar a qualidade da saúde e evitar determinadas doenças. Tem um risco, é óbvio, porque na hora que eu boto um chip dentro, monitorando a minha pressão sanguínea, o meu batimento cardíaco, as minhas emoções,
O Harari falou isso no livro dele, Desafios para o Século XXI. Ele diz que na hora que uma ditadura tiver essa informação, ela vai saber que na hora que apareceu lá o ditador na televisão, eu fiquei puto, eu fiquei com raiva. E o sensor e o chip vai estar monitorando isso, vai saber que eu não gostei desse cara, não gosto desse cara. Toda vez que ele aparece, eu fico com raiva. Então, é um risco para a individualidade, é um risco para a privacidade das pessoas, mas é um ganho para a ciência gigantesco. O que a gente tem que fazer é um equilíbrio. É garantir a privacidade das pessoas e tornar público, de forma anônima, esses dados. Para as pessoas e a ciência, para os pesquisadores poderem ter acesso a isso e desenvolverem a ciência. Mas eu acho que é inevitável. A cidade do futuro, a cidade inteligente do século XXI, vai ter uma outra escola, vai ter um outro sistema de saúde baseado em dados, em rede. Porque a gente vai ter um chip dentro da gente monitorando o que está acontecendo com o nosso corpo e detectando precocemente doenças que a gente poderia demorar mais, né, para identificar, como câncer e outros. A questão da mobilidade é, obviamente, uma outra questão. Educação, saúde, mobilidade. Né? E que está ligado também à questão de moradia, que é uma transformação profunda que as cidades vão passar. Já estão passando, e a pandemia acelerou. A Mercedes-Benz, há 4 anos atrás, eu fui num evento em Paris, e o presidente mundial da Mercedes-Benz foi nesse evento para dizer que a Mercedes-Benz não é mais fabricante de automóvel. Que a Mercedes-Benz é uma gerenciadora do deslocamento dos seus clientes. É uma empresa de serviço, não é uma fábrica. Então, se para um cliente da Mercedes-Benz o melhor é ele caminhar até o trabalho, é isso que o aplicativo vai sugerir. Ou andar de bicicleta e não pegar um carro. Então, isso é para dizer que a mobilidade está sofrendo uma transformação violenta. E a pandemia vai acelerar isso porque, eu vou avançar aqui, depois eu volto para esse trabalho, a questão da moradia está mudando. Aqui em Nova York, isso já está acontecendo. 20% dos imóveis, 20% dos imóveis comerciais de Nova York estão vazios hoje. O preço do aluguel caiu dramaticamente. Não tem turista mais em Nova York. Não tem gente trabalhando, tem pouca gente indo trabalhar todo dia em Nova York. As pessoas estão trabalhando de casa. O que está subindo aqui? O aluguel e a venda de casa no subúrbio. Que tem mais espaço, que tem um jardim, que eu posso ver o céu. Eu mesmo, a filha da minha mulher, que está aqui em Nova York, morando com o marido dela. Eu e minha mulher estamos aqui também, mas e a filha dela está morando na cidade de Nova York. Eu estou morando em Newark, que é uma cidade pertinho de Nova York, em Nova Jersey, um outro estado. Ela está morando num prédio que tem academia de ginástica, tem piscina, tudo fechado. Porque as pessoas não podem ir. E o prédio está cheio de lugar vazio porque as pessoas estão buscando outros lugares. Já que ela não vai ter que todo dia trabalhar, de 8 às 5, pegar o metrô, ela está trabalhando em casa, eventualmente uma vez por semana vai ter reunião num escritório que não é mais um endereço único, é um coworking. Eu tenho um aluno que trabalha na Tecnip, que é uma empresa do Parque Tecnológico, que me contou uma história incrível, que a Tecnip estava alugando um prédio num subúrbio do Rio de Janeiro, perto aí da cidade universitária, mas não no Parque Tecnológico, para hospedar o pessoal da área de contabilidade, compras, parte administrativa. 3 andares de prédio. Pequeno, mas 3 andares. E veio a pandemia, as pessoas começaram a trabalhar de casa, a empresa fez uma consulta. Vem cá, vocês querem voltar? E ninguém quis. 99% das pessoas queriam continuar trabalhando de casa. A empresa devolveu o prédio. Não está mais alugando o prédio, as pessoas vão trabalhar em casa. Mandou a cadeira, a mesa e o computador para as pessoas, para a casa das pessoas. Vai ter que ter um pacto aí de trabalho. Eu estou usando a minha internet, usando o meu computador, a minha cadeira, né? Não estou indo para a empresa não precisa mais alugar um imóvel, não precisa ter segurança, não precisa pagar água, luz, esgoto. Eu não ganho nada a mais no meu salário? Como assim? Eu estou tendo mais despesa, a empresa está tendo menos empresa. Vai ter que ter um pacto. Cidade do futuro, a moradia vai mudar, o deslocamento das pessoas vai mudar. Eu não vou me deslocar tanto quanto eu me deslocava no passado.
Eu vou me deslocar menos. E vou tentar me deslocar de uma maneira mais saudável também, para o planeta e para mim. Acho que isso é inevitável também. Ponto do trabalho tem a ver com moradia, com tudo isso, porque as pessoas trabalhando de casa, por um lado. Primeiro que a gente não está numa sociedade industrial. Na sociedade industrial, eu tenho uma fábrica, uma linha de montagem, onde eu toco um sirene às 8 horas da manhã, chega um bando de gente, que nem gado, para começar a trabalhar na linha de montagem. Um cara bota o parafuso, o outro aperta o parafuso, o outro tira essa coisa que está sendo montada. E às 5 horas da tarde eu toco sirene e vai todo mundo embora para casa. No setor de serviços, que são escritório, saúde, educação, administrativo, engenharia, enfim, 75% do trabalho no Brasil é no setor de serviço, não é na fábrica. O setor de serviço é escritório. Escritório eu posso trabalhar de casa. Eu não preciso ir para um escritório para trabalhar. E a pandemia está mostrando isso com clareza. Tem perdas? É claro que tem. As pessoas têm que se encontrar, olho no olho, se tocar. Criar confiança via uma tela de computador é muito mais difícil do que criar confiança convivendo com alguém, tocando nessa pessoa, abraçando essa pessoa, olhando no olho dela sem uma tela no meio. Claro que tem prejuízos, mas tem ganhos extraordinários. Para mim, porque eu vou desperdiçar muito menos tempo no transporte. Faz sentido aqui na nossa área, que é a academia. Uma defesa de tese de mestrado e doutorado, 4 caras na banca, mais não sei quantos para assistir, se deslocando para um lugar. Para quê? Para ficar ouvindo um falar de cada vez, como a gente está fazendo aqui? Não faz mais sentido ter defesa de tese presencial. Isso tem que ser a exceção. A regra tem que ser a defesa online, que permita a participação de qualquer pessoa no planeta, na banca ou assistindo. Aí é pública, de fato. Qualquer pessoa pode assistir. Então o trabalho está mudando, né? Eu gosto de contar essa história do Bruno. O Bruno, ele é um sushi man daquele restaurante que tem ali no prédio da Coptec. Como é que se chama? Eu esqueci o nome. Isso, Notório Sabor, exatamente. O Bruno era, até eu sair de lá, em novembro do ano passado, o Bruno era o sushi man, ele fazia o sushi do Notório Sabor, que é o prédio lá, o restaurante, lá no Parque Tecnológico, lá na cidade universitária, onde fica a Coptec. Pois bem, ele, ainda quando ele estava lá, no segundo semestre do ano passado, ele abriu uma entrega de sushi na casa dele em Bangu, com a mulher dele. Quem entrega o sushi? As pessoas pedem o sushi dele pelos aplicativos, iFood, Uber Eats, essas coisas. Quem entrega o sushi dele? Alguém que também está de bicicleta do Itaú. Então, assim, o Bruno não precisa ter uma infraestrutura logística para para produzir o sushi, ele produz com a mulher dele. Mas para vender, canais de venda, tudo isso são os aplicativos. Ele não faz nada. Esses aplicativos abriram espaço para esse microprodutor vender o sushi dele para qualquer pessoa, em Bangu e fora de Bangu. E as entregas também. Ele não precisa ter uma rede de caras de moto para entregar o sushi dele. Tem alguém que faz esse trabalho, ganha por isso. Então o trabalho mudou drástico. E o sushi, quando eu saí de lá em novembro do ano passado, eu falei, até dezembro, eu vou parar de trabalhar aqui no Notório Sabor e eu vou me dedicar ao meu negócio. É um empreendedor, o Bruno. Virou o sushi man agora de Bangu. E eu aconselho, é muito bom o sushi dele. Compre, está aí, ó, os dados todos. É isso aí, pelo WhatsApp, por aqui, pelo Instagram, Senshi Delivery. Está lá, faça propaganda, faço questão de fazer a propaganda do Bruno. Porque ele é um retrato. Porque ele não é um. São 4 milhões de brasileiros que têm no Zap a sua principal fonte de renda hoje. Não é só motorista de Uber, não. É sushi man, é o cara que faz docinho, que presta serviço, que é bombeiro hidráulico. Não é a classe média rica que a gente está acostumado a ter e ver. Esses ficam cheios de dedos. Ah, meu Deus, o Uber é uma exploração. O não sei o quê é uma exploração. É claro que é, mas é uma opção do cara. Ele quis ser motorista do Uber, controlar o horário dele. Não tem fundo de garantia, mas tem que passar a ter. Cotiza. Estou defendendo o trabalho
de baixa qualidade. Eu estou defendendo o empreendedorismo que esses aplicativos viabilizaram. Tem um lado ruim, como tudo na vida. Tem o lado positivo e o lado negativo. Só que o Bruno não está querendo saber da carteira assinada dele, não. O Bruno quer vender sushi da casa dele, preferiu isso. Pediu demissão do Notório Sabor e está com o negócio dele vendendo sushi. Agora eu vou lá explicar para ele, não, Bruno, volta para o trabalho, você tem carteira assinada, fundo de garantia, ele não está nem aí para isso. Então o trabalho mudou. As pessoas, por conta própria, hoje têm mais ferramentas para fazer isso, para ofertar o seu trabalho, o seu serviço, para chegar até milhões de pessoas. O trabalho também está mudando. Segurança pública, tudo bem, não é uma responsabilidade, no Brasil não é uma responsabilidade do município, é uma responsabilidade do Estado. Uma aberração, porque tudo acontece na cidade. Na cidade é que você encontra a pessoa que você vai casar, numa cidade é que você trabalha, mesmo que seja da sua casa, numa cidade é que você compra o pão. Tudo que você faz na sua vida, você faz em algum lugar que a gente convencionou chamar de cidade. O Estado é uma ficção. O Estado do Rio de Janeiro é uma ficção. Juiz de Fora fica em Minas, por quê? A maior parte das pessoas lá torce para o Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo. É uma ficção. O Estado de Minas, o Estado do Rio, o Estado de São Paulo são ficções que só servem para ter deputado estadual, para ter governador, para ter uma infraestrutura, porque na França não tem esse poder, o Estado não existe. Na França tem prefeito, presidente da República, as regiões, mas não tem deputado estadual, nem vereador, tem vereador. Então, a segurança pública, a responsabilidade do Estado, a cidade inteligente vai ter que ser uma cidade onde você tem acesso aos dados, quem cuida da segurança. Não se combate violência com mais violência, como pretende o governador, ex-governador, agora eu já não sei mais quem é, o Witzel. Botar um tanque virado para a Rocinha, para a favela da Maré, essa é a visão demagógica de quem não quer resolver o problema da segurança. Quer dar uma satisfação para a classe média, assustada. Aí diz que tem que armar as pessoas, que tem que botar tanque, que tem que cercar a Maré. Não tem que fazer nada disso. De novo, um professor da COP fez uma pesquisa para a Oi. A Oi queria saber o endereço das pessoas que são conta pré-pago, né? Que você paga um valor mensal e fica um crédito lá para você, tipicamente, receber chamada. Né? 70% das contas telefônicas são pré-pagas. E na conta pré-paga você não tem um cadastro muito confiável dos seus clientes, das empresas de telefonia. A Oi contratou um professor da COP para identificar o endereço de moradia e de trabalho dessas pessoas. E ele falou que foi o dinheiro mais fácil que ele ganhou na vida dele. Porque a Oi entregou todos os dados, logs, né? Que tem o GPS, da onde ele está fazendo uma chamada, ou recebendo uma chamada, ou mandando uma mensagem, ou recebendo uma mensagem. Então ele recebeu da Oi, anonimamente, os logs de todos os aparelhos celulares pré-pagos. E ele constatou que um determinado log de um determinado aparelho de telefone, de um número que ele não sabia qual era, o número, todo dia à noite, recebia e mandava mensagem da rua Belisário Távora 647, em Laranjeiras, que é onde eu morava, no Rio, antes de vir para cá. E todo dia, às 10 horas da manhã, esse mesmo celular da rua Belisário Távora 647 recebia e mandava mensagens da cidade universitária, Bloco F, Centro de Tecnologia, Ilha do Fundão. Ou seja, esse cara trabalha na Ilha do Fundão, no Bloco F, no Centro de Tecnologia, e mora na rua Belisário Távora. Mesmo que ele não saiba o meu nome, nem meu número de telefone, eu sei onde esse cara está. As companhias telefônicas têm essa informação. Aí esse professor fez uma brincadeira. Você, cara, vamos fazer uma brincadeira aqui? A favela da Maré está em volta da cidade universitária, né? Eu vou saber quem são as pessoas que vão lá na Maré e não moram lá. Ficam um tempo na Maré e vão embora para casa. Mas não moram lá, não são moradores. E constatou que tinham 2 lugares que se concentrava muita gente, são essas manchas amarelas aí, que vocês estão vendo na imagem. E dando um zoom no Google, viu que ali não tinha nada.
não era uma padaria, não era um lugar que as pessoas que não moram na Maré iriam se concentrar ali. Vocês podem imaginar o que acontece ali naquela esquina. E o que eu quero que vocês prestem atenção é que todos esses celulares que foram para esse ponto aí, amarelo, voltaram para alguma casa e entraram em contato com outros celulares. Então, só com essas informações do log dos celulares, eu consigo mapear onde se vende droga na Maré, onde moram os caras que vão lá comprar as drogas, com quem eles falam, com quem eles se relacionam. Sem disparar um tiro, sem cercar a Maré, ao contrário. Então, é inteligência. Segurança se combate, violência se combate não com mais violência, mas com inteligência. E a cidade inteligente vai ter que fazer isso. Vai ter que usar informação e dados para tomar decisões na área de segurança pública. Não é armando a população, nem botando tanque na rua que a gente vai reduzir a violência, é com inteligência. Moradia, eu já falei. Por fim, a gestão. Quando a última eleição para prefeito, 3 candidatos me pediram palpites sobre o programa de governo. Fui numa reunião que o Molon organizou, o Freixo organizou e o Carlos Osório, foi um candidato do PSDB, me convidou e outras pessoas para darem palpite no programa de governo. Né? E para os 3 eu falei a mesma coisa, os 3 tinham a mesma proposta na área de gestão da prefeitura, né? Eu dei esses dados para eles aí. Ó. No Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro tem 40 fiscais para fiscalizar 33 mil táxis, 9 mil ônibus e toda a frota de transporte escolar. É claramente inviável. E os 3 candidatos propunham a mesma coisa para lidar com esse problema da falta de fiscal. Vocês podem imaginar o que é que eles propunham, né? Contratar mais fiscal. Inchar a máquina pública. Diminuir, portanto, a capacidade da prefeitura pagar um bom salário para o professor, para o médico. Porque quanto mais funcionário eu tenho, fiscal e outros na prefeitura, menos dinheiro eu vou ter para pagar melhor quem eu realmente tinha que pagar. Que é professor, médico, guarda municipal. Por que quem tem que fiscalizar ônibus são cidadãos com seu celular na mão? Eu parado no ponto de ônibus, filmando o ônibus que não para no ponto, o 485 que não para no ponto, para levar os estudantes para a Ilha do Fundão. O transporte escolar que está fazendo uma barbeiragem, avançando o sinal, andando rápido demais. O ônibus que arrancou e derrubou a velhinha, que estava querendo subir no ônibus. Quem tem que fiscalizar restaurante, quem tem que fiscalizar táxi, quem tem que fiscalizar poste, viaduto e marquise, não é o fiscal da prefeitura, é o cidadão, ponto. A gente tem que mudar o nosso mindset. Nós estamos muito presos a isso. Ah, mas o restaurante, como é que vai ser? Qualquer cidadão, a lei autoriza qualquer cidadão entrar na cozinha para ver como está sendo feita a comida. Bota na rede social, denuncia. Essa é a melhor maneira de se fiscalizar um restaurante. Não é contratando mais fiscal que vai corromper, vai ser corrompido e vai querer corromper, extorquir dinheiro do dono do restaurante, extorquir dinheiro do condomínio que não está cuidando da marquise do seu prédio. Tem que punir exemplarmente. A Vale deixou a barreira dela lá estourar em Brumadinho e não deixa a barreira dela estourar no Japão ou na Alemanha ou em outro país. Por quê? Se a barreira estourar no Japão, a Vale vai tomar uma multa que ela vai acabar, vai falir. A Vale faz conta e descobre que vale a pena no Brasil. Porque além dela demorar a pagar a multa, vai pagar uma multa irrisória. Se ela pagasse uma multa de R$1 bilhão por ter feito o que ela fez em Brumadinho, duvido que ia ter outra barragem que ia cair na Vale. Então, a maneira de você combater não é contratando mais fiscal. A barragem não caiu por falta de fiscal. A barragem caiu por descaso da Vale. E o jeito de combater isso não é contratar mais fiscal, é ter informação e punir exemplarmente aquele que foi relapso. Isso é o modelo de gestão que a gente precisa para a prefeitura. Não é inchar
a máquina pública, um funcionário público. Já tem demais. O que eu tenho é que empoderar o cidadão. A novidade das redes é exatamente isso. E tudo isso depende da gente mudar o mindset. Abandonar a roupa usada, a maneira que a gente tinha de pensar sobre a cidade, sobre o que é uma escola, como é que eu cuido da saúde, como é que eu cuido da segurança. Se eu achar que a gente vai resolver o problema da escola, da segurança, contratando mais professor, contratando mais médico, aumentando o número de ônibus na cidade do Rio de Janeiro, transporte público, eu estou indo pelo caminho antigo, pelo caminho velho, que não vai resolver o problema. O caminho que vai resolver esses problemas é o caminho do compartilhamento de dados, de informação, é criar espaços de interação entre as pessoas, na escola, na cidade. A cidade tem que ter mais praça. Nem toda cidade é como o Rio de Janeiro, que tem essas praias, que tem a Floresta da Tijuca, que tem o Aterro do Flamengo, que tem a Lagoa, Quinta da Boa Vista, o Campo de São Cristóvão, a piscina, lá na Baía de Guanabara. Aqui em Nova York os parques ficam cheios, porque ali é o espaço de interação, tem muito parque até. Mas tinha que ter mais. Porque é isso que a cidade... E espaço de coworking vai ser o futuro. Nós precisamos fazer esse tempo da travessia. A pandemia acelerou essa travessia. Porque não precisamos de mais do mesmo, nós precisamos de outros modelos mentais, precisamos de outra escola, outro sistema de saúde, outra rede, outro modelo de gestão de uma cidade envolvendo os cidadãos. É inviável o prefeito achar que vai conseguir gerenciar uma cidade com os seus secretários. Não vai. Ou ele envolve os cidadãos, ou ele não terá capacidade de gerenciar. Era isso. Deixar um tempinho, tem aí nos 15 minutos, 10 minutos, para a gente bater um papo. Obrigado, Simar. Vou parar de compartilhar aqui e a gente pode conversar. Maravilha. Obrigada, Marcos. É um prazer sempre ouvir você. Né? Prazer é todo meu, acredite. Vários comentários, né, de gente, né, elogiando, né, dizendo que foi uma aula sensacional, né? Obrigado. Fica aí meus parabéns, né, para você. Então, quando você começou a contar aí do fenômeno imobiliário, né, nos Estados Unidos, e a gente está vendo aqui, né, a mesma situação, né, de prédios vazios, e, por outro lado, a gente vê, né, aumento no consumo de material de construção, porque as pessoas estão reformando suas casas. Enquanto você falava do Harari, né, me lembrei de livros, né, e aí essa sua conversa aí me lembrou o relatório Popcorn, antiquíssimo, né, isso deve ser lá dos anos 90, e, né, e ela falava do encasulamento, acho que era assim que ela usava essa palavra, né, e a gente está vivendo isso agora, né, e a gente tem que estar dentro do nosso casulo e bem, né, e confortável. E aí queria, né, já que você é uma pessoa que é especialista em redes, e a gente está vendo que está mudando o desenho das redes, a cidade é uma rede, né? E a gente viveu por muito tempo a realidade das metrópoles. Nós vivemos, né, numa região metropolitana aqui no Rio, né? E com todos os desafios, né, que ficam muito agudos nessa região metropolitana, que por um triz ela entra em colapso, né? E nesse momento em que a gente não precisa mais estar, né, por conta da transformação digital aí acelerada que a pandemia provocou, que a gente foi para dentro das nossas casas, a gente tem que tornar isso, né, mais agradável, vai mudar, né, o design, a topologia, eu acho que é assim que vocês, né, especialistas falam, né, vai mudar. Se você reparar, você pegar os dados da cidade do Rio de Janeiro, São Paulo, na capital, as duas, o crescimento do número de habitantes dessas cidades já tinha parado antes da pandemia, já tinha parado de crescer e já estava começando a cair. O número de habitantes na cidade do Rio de Janeiro de 2019 é menor que 2018 e de São Paulo também, São Paulo capital. O que está crescendo são as cidades do interior. E perto de mim tem um exemplo, a minha filha, que tem 20 e poucos anos, né? 27 anos, ela está em Itamonte agora, trabalhando de Itamonte, em Minas.
saiu do Rio, está lá em Itamonte e está trabalhando de lá. E não está pensando em voltar para o Rio de Janeiro para morar. Mesmo que o trabalho dela continue sendo, teoricamente, no Rio de Janeiro. Então, acho que já era uma coisa que vinha acontecendo, mas acho que a pandemia realmente está acelerando essa busca. Isso, por um lado. Por outro, essa coisa do encontro, né? Uma das coisas que a gente aprende na ciência das redes é a importância do link fraco. Deixa eu explicar isso. O link forte são aquelas pessoas que são muito próximas de você. Em geral, porque são familiares ou porque pensam como você. Então, você se conecta todo dia com elas, você conversa muito com elas, são seu link forte. Curioso é que para espalhar uma notícia, o link fraco é muito mais importante que o link forte. Pelo simples motivo que do link forte eu só recebo as mesmas notícias. Eu só recebo informação de coisas que eu concordo. O que os algoritmos fazem com a gente, o Facebook, eles só mostram na nossa linha do tempo posts de pessoas que concordam com você. E eu me forço a sair dessa bolha. E acho que todo mundo devia se forçar a sair dessa bolha, porque é o link fraco que te traz as novidades, é o link fraco que espalha uma notícia para um público que não estava acostumado a ouvir aquela notícia. Então, nós temos que cultivar esses links fracos. Assim. Um professor, ele encontra gente da cidade inteira, mas ele tem que também fugir dessa bolha dos que pensam igual a ele. E eu acho que a gente tem que procurar fazer isso. Isso é uma medida de sanidade mental, em primeiro lugar, você conviver com pessoas diferentes de você. E segundo, para ser mais efetivo, a tua divulgação, né, para você espalhar a sua notícia mais longe, precisa do link fraco, não dos links fortes. E a outra coisa é que eu acho que essa pandemia vai acelerar, vai valorizar o encontro físico. Se antes a gente saía com as pessoas, ia para o restaurante, às vezes nem falava, nem estava ali com a pessoa, estava ali fisicamente, mas o coração e a mente estavam longe daquela pessoa, ou daquelas pessoas que você encontrava. Agora, eu acho que quando a gente, de fato, se encontrar com as pessoas, vai estar inteiro. É a minha esperança, que a gente valorize o encontro para valorizar o toque, valorizar a troca de olhar, o abraço, para que você esteja inteiro naquele momento e não alheio ao que está acontecendo ali, naquele momento fisicamente. Espero que a pandemia valorize o encontro. Muito bom, excelente, Marcos. Essa valorização do link fraco é incrível. Tem aqui 2 perguntas. Legal. A primeira está elogiando, né, a sua recomendação para não beber skin cariol, né? E é o Vicente Ferreira, professor da Universidade do Parque, atualmente trabalhando no Parque também. Grande Vicente, um grande abraço, muito admirador do teu trabalho. Ele queria que você falasse um pouco sobre a mudança do modelo mental para gestores, para docentes, né? Legal. Como é que você vê? Uma das coisas que eu estou estudando aqui é decisões baseadas em evidências, ciência das redes e uma coisa chamada complexidade. A gente foi acostumado durante séculos a ter um modelo mental, uma maneira de olhar para a realidade como se as coisas... É a diferença do problema complicado para o problema complexo. Tem um livro muito bom, vou mostrar aqui a capa. Não é complicado, né? O nome é o título desse livro. A arte e a ciência da complexidade nos negócios. Qual é a ideia? Um problema complicado, qual a diferença de problema complicado e problema complexo? Os dois têm muitas variáveis. Construir avião é uma coisa complicada. Organizar uma Olimpíada é um problema complicado. Você tem milhares de variáveis, milhares de interdependências. Eu não posso fazer uma coisa antes de fazer a outra. Então, gerenciar problemas complicados, a gente já sabe. A gente já sabe construir um avião, a gente já sabe. Mesmo com essas milhares de variáveis, E o computador nos ajudou muito nisso. E hoje, a arte de gerenciar, de fazer uma Olimpíada acontecer, ou de construir um avião, está totalmente dominada, eu diria. Claro que acontecem imprevistos, claro que o mercado muda, tem outros fatores que influenciam, mas é um problema que tem solução. Eu demoro, eventualmente, a descobrir como construir um avião, mas uma vez que eu construí o avião, é uma característica dos problemas complicados, eu posso repetir. Eu posso fazer 10, 20, 100 aviões. Uma vez que eu fiz uma Olimpíada,
Claro que a outra Olimpíada vai ser diferente, mas eu já tenho um roteiro, um passo a passo do que eu tenho que fazer. Problemas complexos não têm a mesma natureza dos problemas complicados. Educar filho, por exemplo, segurança pública, saúde pública, são problemas complexos. Eu tenho milhares de variáveis, mas eu não tenho uma relação de causa e efeito completamente determinada, porque toda vez que eu intervenho para tentar resolver o problema se transforma. O problema já é outro, passa a ser outro. Quando o meu filho começa a demorar, a chegar tarde em casa, eu vou ter que ter uma conversa com ele. Como é que eu resolvo o problema dele começar a se drogar? Então, assim, não tem receita de bolo para educar filho. A gente costuma dizer que problemas complicados a gente resolve, problemas complexos a gente gerencia. Então, eu acho que o business de negócios é um problema complexo. O homem de negócios do século XXI tem que ser um cara que conheça as técnicas de resolver e gerenciar problemas complicados, como construir avião, organizar uma Olimpíada, mas tem que ter um mindset de problema complexo, porque a realidade do mundo dos negócios é uma realidade complexa. Os diferentes atores não só interagem e interferem nas decisões dos outros, como eles se transformam ao longo do tempo. Eles não permanecem o mesmo ao longo do tempo, eles mudam a cabeça deles, muda a opinião, o cliente muda a opinião, não gostava de uma coisa, passou a gostar. Então, o que o gestor do século XXI tem que fazer é ter um mindset de problema complexo, que significa criar um ambiente de gestão da educação, um ambiente de gestão da sua empresa, onde tenha feedback. A gente aprende no problema complexo errando e tendo feedback e refazendo. É como a gente aprende a andar, que é um problema complexo também. Não tem receita de bolo, mas a gente cai, tropeça e está mandando feedback para o nosso cérebro. Da próxima vez eu vou cair diferente até que eu consiga andar. Então, para resumir, pensem de forma complexa. Se informem o que é pensamento complexo vis-à-vis o pensamento cartesiano ou de problema complicado. Muito bom, Marcos. Acho que a gente tem tempo só para mais uma pergunta. E a gente tem outras que depois a gente tenta endereçar de alguma maneira aí, né, nas redes sociais do Parque com você. Mas tem um tema que já apareceu em mais de uma questão, que é a participação cidadã. Né? Como é que é, né, a presença, então, do cidadão através das redes? Esse, para mim, é o grande aprendizado do século XXI. Se o cara tivesse que ir para a escola para alguma coisa, tinha que ser para aprender a ser cidadão. O que é direito dele, o que é dever dele como cidadão. Para mim, é dever dele como cidadão fiscalizar os políticos, fiscalizar o restaurante, fiscalizar se o viaduto vai cair ou não, fiscalizar se o ônibus está parando no ponto, funcionando direito. E a prefeitura tem que abrir espaços para isso. O nosso grande desafio, para mim, junto com isso, é que está havendo um controle. O Google, o Facebook, o Amazon sabem mais hoje do que a CIA ou de qualquer Estado nacional. E eu acho que isso é um risco para a democracia e para o futuro da cidadania. Nós temos que empoderar o cidadão e não meia dúzia de empresas. E a maneira de fazer isso, para mim, é abrir os dados. Nós temos os dados que o Facebook tem sobre mim, não deviam ser propriedade exclusiva do Facebook, deviam ser de domínio público. Eu quero que os meus dados no Facebook, todo mundo acesse, não apenas o Facebook. Então, quando ele diz que está defendendo a minha privacidade, não está. O Facebook está defendendo o ganha-pão dele. Mas eu acho que o grande desafio do século XXI é como é que a gente abre esses dados para que a ciência possa fazer uso deles e se desenvolver e, sobretudo, para que o cidadão seja empoderado. As ferramentas que vão se desenvolver agora, para encerrar, de inteligência artificial, para mim, vão ser ferramentas que vão empoderar o cidadão na analítica de dados. Hoje, a analítica de dados é uma coisa para especialista. Só engenheiro de dados, que nem eu estou fazendo doutorado, pós-doutorado aqui, entendem de como fazer analítica. E, para mim, as ferramentas, os aplicativos, os softwares que a gente vai ter, em breve, nos próximos 5 anos, vão ser ferramentas que vão empoderar o cidadão comum, o consumidor, para ele ser capaz de fazer uma analítica de alto nível. Excelente, Marcos. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, foi um prazer enorme. O tempo está se esgotando. Daqui a pouco a gente consegue subir esse vídeo, né, para o nosso canal no YouTube. Então, para quem não conseguiu assistir, vai ficar lá. E a gente endereça as questões que ficaram aí em abertos, né, para serem respondidas e debatidas em um outro canal.
Vai ser um prazer. Quem quiser pode me mandar um e-mail também, é marcos@crie.ufrj.br. CRIE, de Centro de Referência em Inteligência Empresarial. Foi um prazer enorme. É sempre um prazer responder e aceitar o teu convite. Até a próxima, Marcos. Valeu, gente. Tchau, tchau. Grande abraço.